E me perguntaram no Instagram a respeito sobre fundos imobiliários de R$ 10. Então, se você tem interesse, você precisa assistir esse vídeo, que a gente vai conhecer um fundo imobiliário um pouco diferente. Ele é um FOF, tá ligado? O que seria um FOF? É um fundo imobiliário onde você dá dinheiro seu praticamente para o gestor e o gestor aloca em outros fundos imobiliários. Então, quando você compra uma cotinha desse fundo de apenas R$ 10, você está indiretamente investindo em outros 30 fundos imobiliários. E esse fundo imobiliário, ele é o Kiso 11. Hoje custando ali na casa dos 7 e poucos reais, tá ligado? Então ele é um fundo bastante barato e bastante bacana para quem está começando. Então a gente vai fazer esse vídeo num formato um pouco diferente. Geralmente é eu sentado aqui falando um monte de coisa para vocês, mas dessa vez vou estar colocando num slide ali no computador e mostrando as informações realmente importantes que você precisa ver sobre o Kiso 11. Espero que vocês gostem desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos começar com ele. E aqui com as informações, aqui no canal, geralmente nós fazemos os vídeos não nesse formato que eu estou apresentando dessa vez, tá? Dessa vez o que eu fiz? Eu peguei e separei aqui basicamente um slide, tá? E desse slide aqui vou estar mostrando todas as informações e da onde que eu tiro essas informações. Então comenta pra gente se você gostou desse formato de vídeo ou então se você prefere que eu e o André fique ali no plano de fundo falando. Comenta pra gente qual que você prefere, tá? Então vamos lá. Inicialmente, o Kiso, tá ligado? Ele nasceu com o valor de R$ 100. Mas, nossa, Gabriel, hoje ele está sendo negociado ali em 7,87 ali, em 7,80, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Como assim? Ele caiu 90%? E a resposta é não. Isso, ele não chegou a cair 90%. Mas o que que aconteceu? No meio do caminho, o Kiso fez um desdobramento, tá ligado? Então, ele nasceu ali com R$ 100 custando cada cota. E no meio do caminho, ele simplesmente fez o seguinte, olha, você tem uma cota do Kiso 11, agora você vai ter 10 cotas do Kiso 11 custando R$ 10. Então foi isso que aconteceu. E não chegou a cair esses 90%. Ele deu uma boa caída, sim, porém não foi 90%. Esse valor que eu falei para você, que ele nasceu em R$ 100 e hoje está custando 7,87, foi por conta do desdobramento, tá ligado? Porém, quando você pega, olha aqui para o gráfico dele, você já pode ver uma coisa. Quando ele nasceu ali um pouco mais de R$ 10, ele só subiu, tá? E tem vários motivos ali que o pessoal comenta por que que ele subiu, tá ligado? Principalmente porque ele é muito querido ali pelos investidores pessoa física, tanto que a gente vai estar mostrando os dados aqui para você, você vai conseguir compreender mais isso. Um outro motivo foi dessa alta gigantesca aqui, ó, desse ponto aqui para esse, foi o que? A Suno ali, a gestora, ela teve a brilhante ideia, tá, de fazer uma emissão de 400% de fator de proporção. E o que que acontece? Quando faz uma emissão com um fator de proporção tão grande assim, todo mundo comprou antes da emissão, tá? Todo mundo comprou aqui antes da emissão, porque queria se tornar cotista do KIS 11. Porque quando você compra ali a cota antes da emissão, você participa da emissão, você vai estar comprando a cota no seu valor patrimonial, na grande maioria das vezes. E o que acabou acontecendo? Depois da emissão ali, todo mundo já comprou as cotas que queria, a maioria fez o quê? Começou a vender as cotas. Então, por isso que caiu tanto assim, tá? Depois ele deu uma recuperadinha ali, mas nesse momento aqui, tá ligado? Nesse círculo aqui, foi isso que aconteceu. Mas, Gabriel, por que que o Kiso 11 está em queda livre aqui desde então, se foi somente isso que você me falou? Bom, vamos lá. Tem duas grandes coisas ali que estão influenciando. Primeira coisa, o Kiso 11 ele é um FOF. Um FOF, ele é o quê? É um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Então, ele é mais volátil do que os outros fundos imobiliários. Como assim? O HGLG ele vai variar ali 5, 10%. Se o HG varia ali 10% no ano, o KIS vai variar 20, 30, 40%. Eles são mais voláteis do que os outros fundos. O segundo ponto que contribuiu foi que houve um boato ali de que seria tributado os fundos imobiliários. Isso é uma coisa muito ruim. Se for tributado basicamente o fundo imobiliário, o produto fundo imobiliário ele não faz mais sentido, tá? Porque toda a distribuição ali de renda que os fundos imobiliários geram, eles são basicamente meio que obrigados por conta que existe uma lei que assim, se o fundo imobiliário quer ter a isenção do imposto de renda na sua distribuição, ele precisa distribuir 95% do seu lucro para os cotistas no semestre, tá ligado? Então, se o fundo imobiliário for simplesmente tributado, não vai existir basicamente esse fundo imobiliário que a gente conhece hoje. E o
terceiro ponto principal, que seria o aumento da taxa de juros, tá ligado? A inflação aqui no Brasil, que a gente conhece bem, subiu muito nos últimos tempos. E basicamente o governo utiliza de uma política monetária que se chama Selic, tá? Todo mundo conhece como a taxa Selic, que seria do quê? Quando a Selic sobe, a inflação, a tendência dela é fazer o quê? É fazer um movimento contrário, ela cair. Então, quando a Selic estava em alta, o governo fez o quê? Aumentou a Selic para que o IPCA caia. E a maioria das pessoas vão lá, olha para o fundo imobiliário e compara. Nossa, o fundo pagou somente 10% no ano, com a Selic a 13%. A Selic a 13% ao ano, 13,25%, jamais que eu vou comprar fundo imobiliário. Eu vou comprar somente Tesouro Selic, porque está pagando até mais do que o fundo imobiliário. E muitas pessoas fazem esse tipo de comparação e por isso que o preço cai tanto, tá ligado? Se você não saiu desse vídeo até agora, preste atenção nessas coisas que eu vou estar lendo aqui para vocês, tá ligado? Isso aqui eu ranquei de um relatório gerencial do Kiso e eu acredito que seja um ponto mais importante se você quer investir no Kiso 11 e se você já tem o Kiso 11 e se você não sabe. Primeira coisa, o Kiso 11 ele é um FOF, tá ligado? Qual que é o objetivo dele? É um objetivo de substituir o IFIX, porque o IFIX ele é um índice ali dos fundos imobiliários, porém ele não pega, ele é muito ineficiente. E o porquê que eu falo isso? Ele acaba sendo muito ineficiente porque para um fundo imobiliário participar do IFIX, ele simplesmente tem que ter apenas liquidez. E o Suno 30 tem o objetivo de fazer um IFIX melhorado ali na teoria. Tanto que ele já deixa os critérios deles ali bem claro na sua inclusão do índice Suno 30. O fundo ele deverá fazer parte da composição do IFIX, o fundo não poderá ser um FOF, porque o KIS 11 já é um FOF, o fundo não poderá ser monoativo, que seria um risco muito grande, e deverá ter um yield maior do que zero nos últimos 12 meses, que eu acho que é o mínimo, tá ligado? E a única taxa que é cobrada do KIS 11 é a de administração, que é de 0,6% ao ano, tá ligado? Um outro fato bastante importante é que nos últimos 12 meses ele pagou 10% de yield, tá ligado? Muitas pessoas podem achar que isso é pouco, porém quando a gente observa que ele tem isenção do imposto de renda, tá ligado? Esse rendimento é líquido, não tem imposto nenhum sobre ele, então acaba se tornando bastante. Um outro ponto aqui que a gente consegue perceber bem claro é que o yield aqui, olha, do KIS 11, ele tende a ser bastante linear, tá? Não são igual aqueles fundos de papéis que pagam muito no mês, depois pagam muito pouco no outro. Então, o KIS 11, ele tenta manter o seu dividendo linear, porém não tem o que fazer no seu rebalanceamento ali para distribuir 95% do seu lucro no semestre. O Kiso ele acaba distribuindo esses valores maiores, tanto que foi no meio do ano que ele distribuiu esse valor maior e em dezembro também, que provavelmente foi por conta disso. Uma outra coisa super bacana que tem no Founder Explorer seria basicamente uma simulação se você tivesse aplicado 50 mil reais nos últimos 12 meses. Na poupança você teria 50.983 reais e no KIS 11 você teria apenas 38 mil, tá ligado? Então isso é renda variável, tome bastante cuidado que os fundos imobiliários eles podem cair. Então se você tem um objetivo de curto prazo, não invista em fundo imobiliário, vai para a renda fixa. Fundo imobiliário vale a pena sim, porém pensando a longo prazo, tá ligado? Tanto que aqui, se você fizer uma comparação do KIS 11 com a poupança nos últimos 12 meses, o KIS 11 está perdendo, tá ligado? Pelo incrível que pareça. Isso pode acontecer sim, poucas pessoas falam isso. A custódia por ativo aqui seria basicamente de que 93% de todo mundo que tem as cotas ali, de todas as cotas do KIS 11, é de pessoa física, tá ligado? O que mostra pra gente é que é super bacana que o pessoal gosta muito do fundo da base 10 e gosta muito da Suno. A Suno basicamente é uma casa de análise ali muito influente no mercado. Então tem o Baroni, tem o Tadeu Aldi, tem o Thiago Reis. Então as pessoas físicas que estão ali no meio digital gostam demais da Suno. E a grande maioria investiu no KIS 11 por conta de ter ali basicamente um pezinho na Suno, tá ligado? Lembrando que o KIS 11 eles não são ligados diretamente, eles são separados, existem um gestor que seria a Kilma ali. Porém, todo mundo sabe que esse índice surge da Suno, tá ligado? Tanto que a evolução mensal de cotista do
do KISO 11 é absurda, tá ligado? Com um crescimento médio mensal de mais de 11%. Então, olha, depois que o KISO simplesmente teve o desdobramento, ele vem aumentando demais a sua base de cotista, tá ligado? Isso todos os meses. Isso, a tendência é cada vez aumentar ainda mais, tá ligado? Porque o pessoal tá começando a conhecer mais sobre fundo imobiliário, tá todo mundo gostando de receber os dividendos ali mensais e a tendência é só aumentar. Principalmente porque ele é um fundo na base 10. E quando é um fundo na base 10, ele já acaba sendo muito querido pelos investidores. Uma outra coisa super importante aqui, que o KISO 11 seria muito bacana para quem está começando ou para quem não tem muito tempo para administrar a sua carteira de investimento. Porque é um FOF, tá ligado? Um FOF, lembre-se disso, ele é um fundo que investe em outros fundos, tá ligado? Então o gestor simplesmente pega o seu dinheiro ali e coloca em outros fundos. Tanto que quando você compra o KISO 11, você vai estar 37% em papel, vai estar quase 20% em galpões, em shopping, híbrido. Então você vai estar bem diversificado. Então seria muito bacana para quem está começando. Lembrando também que quase 95% do lucro que vem do KISO 11 é por conta das cotas ali dos FIIs que ele tem. E 5,9% ali é de renda fixa. Essa renda fixa seria basicamente a liquidez, tá? Então não é uma renda fixa assim, presa durante 30 anos, mas é uma renda fixa ali com liquidez para que, dependendo ali do movimento do mercado, o fundo, o gestor, consiga estar aproveitando as oportunidades. E esse é um gráfico muito bacana que o já disponibiliza no próprio relatório gerencial dele do KISO, que seria o quê? O KISO, ele vem com o objetivo do quê? De ser um IFIX melhorado, tá ligado? O IFIX, ele tem basicamente a liquidez ali, e o KISO 11 seria, tipo, excluindo os piores fundos imobiliários do IFIX. Tanto que quando você coloca o valor da cota patrimonial comparado com o IFIX e o Suno 30, você consegue perceber que o Suno 30 começa a se destacar aos poucos aí do IFIX, tá ligado? E a sua cota ajustada pelo valor patrimonial está superando os dois. Então, o Suno 30 é melhor, na minha opinião, do que o IFIX, se a gente for estar comparando os dois. Tanto que tem vários momentos aqui que o retorno dele, do Suno 30, costuma ser um pouco maior ali, um pouco melhor do que o IFIX. E aqui tem os fundos imobiliários que possuem o KISO 11 em seu portfólio. Seria basicamente o SNFF, que também seria o Suno Fundos de Fundos, que é uma outra estratégia. Também tem o CPTS com em torno de 0.1, tem MCCI 0.1. Lembrando que tudo isso daqui, olha, é a grande minoria, tá? É tudo a grande minoria. A grande maioria são pessoas físicas que investem no KISO 11. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo num formato um pouco diferente, sei que é muita informação, então assista esse vídeo 1, 2 vezes, 3 vezes, leia o relatório gerencial que isso vai tirar muitas dúvidas de vocês, tá ligado? Que o KISO 11 é um fundo que eu tenho em carteira e gosto bastante, lembrando que ele está com um bom desconto ali, então por isso que eu andei comprando ele ultimamente. Valeu e até a próxima.